Imagine a cena: depois de anos de sacrifício, você finalmente realiza o sonho de ter um lar só seu, um refúgio onde ninguém pode ditar regras ou invadir seu espaço. Agora imagine chegar em casa depois de uma viagem exaustiva e encontrar sua irmã e o cunhado instalados como se fossem os donos do pedaço, com os pés na mesa e a certeza de que tem todo o direito de estar ali. Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. E adivinha? Eu não fiz escândalo. Não gritei. Não perdi a compostura. Sorri, esperei eles saírem para seus compromissos e troquei todas as fechaduras. Porque essa guerra mal começou. Voltei de uma viagem de 3 dias a Ekaterimburgo sentindo o peso do mundo nas costas. O cansaço batia como ondas contra um pier, mas a ideia de chegar ao meu cantinho, aquele que eu mesma construí com suor e determinação, me dava forças para seguir em frente. No crepúsculo, a casa de 2 andares brilhava como um farol de tranquilidade. Cada tijolo, cada detalhe daquele lugar era fruto de 5 anos economizando cada centavo, de noites viradas em plantões extras, de sonhos adiados e pequenos luxos negados. Não era apenas uma casa. Era minha fortaleza, minha conquista, meu território sagrado. Tenho 32 anos e, ao contrário da minha irmã mais velha, a Liona, não me casei com o primeiro homem que apareceu com um carro na garagem logo após a formatura. Também não segui o exemplo dos meus pais, que vivem afogados em dívidas só para manter as aparências. Enquanto eles gastavam com supérfluos, eu trabalhava dobrado, abria mão de férias, de jantares fora, de roupas novas. Cada real guardado era um passo mais perto da minha independência. E eis que, depois de meses de burocracia, de idas e vindas a cartórios, de negociações intermináveis com o vendedor, finalmente o sonho se tornou realidade, uma casa em Moscovo, com terreno, garagem e, acima de tudo, liberdade. Só uma pessoa sabia dessa conquista, vovó Zina, minha aliada incondicional, a única que sempre acreditou em mim. Deixei um jogo de chaves com ela, por precaução. Os meus pais? Nem pensar em contar. Para eles, a filha mais nova existe apenas para bancar a família inteira, não para desperdiçar dinheiro em algo tão egoísta quanto um lar próprio. Minha mãe começaria seu sermão sobre deveres familiares, meu pai calcularia quanto das suas dívidas eu poderia quitar com a entrada do imóvel. A Liona e Igor, é claro, choramingariam sobre como sua kitna alugada é apertada para um casal grávido. Então, mantive silêncio. Só vovó Zina estava a par, e jurou guardar segredo. Por isso, quase tive um treco quando cruzei a porta e ouvi risadas vindo da cozinha. Era a voz de Aliona, carregada daquele tom irônico que sempre me deixou de cabelo em pé. Chegou na hora certa, disse Igor, como se fossem os anfitriões. Acabamos de nos instalar. Fiquei paralisada no corredor, ainda apertando as chaves na mão. O que diabos eles estavam fazendo na minha casa? Como haviam entrado? A Liona apareceu no batente da porta da cozinha, com aquele ar de superioridade que sempre teve, a mesma expressão de quando, crianças, ela quebrava minhas coisas e saía impune. Grávida de 5 meses, com uma blusa justa marcando a barriga, ela me olhou como se eu fosse uma intrusa. Olha quem chegou, disse, arrastando as palavras. E aí, a viagem foi boa? O que vocês estão fazendo aqui? Minha voz saiu mais áspera do que eu queria. Igor surgiu atrás dela, encostado no portal, com uma lata do meu cerveja importada na mão e aquele sorriso que pedia um soco. Sua casa, ele repetiu, como se fosse uma piada. A Liona riu. Nossa, como você é dramática. Desde quando você esconde coisas da família? Isso aqui é minha casa, e vocês são invasores, respondi, sentindo a raiva ferver. Ah, para com isso, ela revirou os olhos. Somente a família. O que te incomoda tanto? Por que esconder uma coisa dessas? Como se eu devesse prestar contas a eles. Como se meu sucesso fosse uma afronta. Não devo satisfação a ninguém. Saiam agora. Igor deu um gole na cerveja, sorrindo. Relaxa, desce. Não vamos a lugar nenhum. Alguém precisa te ensinar o que é família de verdade. Família de verdade? Repeti, incrédula. Vocês arrombaram minha casa. Nós não arrombamos nada, a Liona respondeu, com aquele tom condescendente que usa quando acha que está lidando com um idiota. Descobrimos seu segredinho e aproveitamos o que já era nosso por direito.
E então veio a revelação bombástica. Eles tinham visto fotos no celular da vovó Zina, aquelas que ela tirou quando veio visitar a casa, tão orgulhosa de mim, posando na varanda, na sala, na cozinha. Mostramos tudo para os pais, continuou Aliona, com um tom de acusação. Eles concordaram. Se você é tão egoísta a ponto de esconder uma coisa dessas, com certeza deixou chaves reservadas com a vovó. Vocês roubaram as chaves dela? Perguntei, sentindo o estômago revirar. Pegamos o que era necessário, Igor deu de ombros. A vovó Zina nem vai notar. Esquece fácil. Olhei ao redor e senti náusea. Casacos estranhos pendurados no meu cabideiro. A bolsa de Aliona jogada sobre a mesinha da sala. Louça suja na pia, embalagens de delivery espalhadas pelo balcão. Onde estão as minhas coisas? Perguntei, já sabendo a resposta. O sorriso de Aliona se alargou. Transferimos para o quarto de hóspedes. O quarto principal é maior, mais arejado. Ideal para nós, com o bebê chegando. Faz sentido, não acha? A fúria subiu pela minha garganta, quente e sufocante. Saiam. Agora. Ou chamo a polícia. Aliona riu como se eu tivesse contado a piada do ano. Polícia? Que graça! E o que você vai dizer? Que sua irmã grávida veio te visitar? Isso não é uma visita. Essa é a minha casa. Antes que eu terminasse, ela já discava o número da minha mãe. Mãe, a Dasha chegou. Está fazendo um escândalo. A voz da minha mãe ecoou pelo viva voz, autoritária como sempre. Daria, pare com essa frescura. Sua irmã está grávida, precisa de ajuda. Em vez de oferecer apoio, você esconde uma casa como se fosse um crime. Meus pais, é claro, já sabiam de tudo. A Aliona havia contado, e eles, como sempre, tomaram partido dela. Você tem 3 quartos, e sua irmã não tem onde morar. Ponto final, sentenciou meu pai ao fundo. Olhei para Aliona e Igor, que se deliciavam com a situação. Era exatamente isso que queriam, me colocar contra a parede, me fazer ceder. Maravilhoso, murmurei, com um sorriso gelado. Simplesmente maravilhoso. A Aliona se iluminou. Isso aí. Sabia que você ia entender. Vamos organizar tudo em família. Igor acrescentou, magnânimo, não se preocupe, vamos encontrar um meio-termo. Peguei minha mala e subi para o quarto que, aparentemente, agora era meu, o quarto de hóspedes. Enquanto Aliona relatava à minha mãe como eu havia entendido a situação, comecei a traçar meu plano. Eles achavam que tinham vencido. Que eu havia desistido. Não faziam ideia do erro que haviam cometido. A noite foi um inferno. Cada risada de Aliona ecoando pelo meu quarto. Cada passo pesado de Igor no meu assoalho. A televisão ligada até tarde na minha sala. Eles agiam como donos, e eu, como uma hóspede indesejada. Mas, quando o sol nasceu, minha estratégia já estava pronta. Desci as escadas fazendo barulho de propósito, para que soubessem que eu estava indo embora. Encontrei os dois à mesa, devorando meus cereais, usando minhas louças, tomando café da minha máquina cara. Hoje vou me atrasar. Tenho um projeto urgente no trabalho, avisei, enchendo a garrafa térmica. Sem problemas, querida, disse Aliona, sem nem levantar os olhos. A gente vai pedir uma pizza mais tarde. Saí de casa e fui direto para o escritório. Mas, em vez de sentar à minha mesa, entrei no gabinete da minha chefe. Svetlana Nikolaevna, preciso de férias. Assuntos familiares. Só uma semana. Ela assinou o pedido sem pestanejar. 5 anos sem tirar um dia de folga me davam esse direito. Segui para uma locadora de carros a 3 quadras dali. Escolhi um modelo discreto, uma Lada Vesta cinza, nada que chamasse atenção. Aliona e Igor conheciam meu carro vermelho, mas não esse. E foi assim, sem alarde, que comecei a colocar meu plano em ação. Porque essa casa é minha. E ninguém, absolutamente ninguém, vai tirá-la de mim. Usaram minha boa-fé para armar essa farsa. E o pior, fizeram isso na minha própria casa, com meu próprio sangue. A voz da vovó Zina tremia, mas cada palavra caía como um martelo. Vocês acharam que eu não ia perceber?
Ela apontou o dedo para Aliona, depois para meus pais, como se estivesse amaldiçoando cada um. Mentiram para mim. Usaram meu guisado como isca. E por quê? Seus olhos, sempre tão doces, agora queimavam de indignação. Porque sabiam que eu era a única que ainda podia convencer a Dasha a baixar a guarda. Aliona tentou se justificar, mas a vovó cortou com um gesto brusco. Cale a boca. Você não tem moral para falar. Grávida ou não, você é uma ladra. Ela virou-se para mim, e pela primeira vez na vida, vi lágrimas nos seus olhos. Desculpa, minha menina. Eu não sabia que era assim. Não precisei dizer nada. Apenas acenei com a cabeça e terminei a ligação para a polícia. Não vale a pena, disse, olhando para cada um deles. Mas se algum de vocês pisar na minha propriedade de novo, juro que não vou ligar só para a polícia. Vou processar por invasão, por dano moral, por tudo que a lei permitir. Meu telefone vibrou novamente, era o sistema de segurança. E agora, se me dão licença, tenho um intruso para expulsar. Saí sem olhar para trás. Não havia mais nada a dizer. O trajeto até em casa foi uma névoa de raiva e alívio. Quando cheguei, o Uaz de Igor ainda estava parado na entrada, mas a porta da frente continuava intacta graças aos novos trancos e à equipe de segurança que já estava a caminho. Ele deve ter ouvido a sirene da viatura se aproximando, porque quando estacionei, Igor já corria para o carro, jogando a caixa de ferramentas no banco de trás. Seus olhos encontraram os meus por um segundo, e pela primeira vez, vi medo neles. Isso não vai ficar assim, gritou, batendo a porta com força. Já ficou, respondi, sem alterar a voz. E da próxima vez, chame a polícia você mesmo. Porque eu não vou avisar. Entrei em casa, trancei todas as portas e ativei o sistema de alarme com um toque no celular. O som dos pneus cantando no asfalto foi a melhor música que ouvi naquele dia. À noite, enquanto tomava um chá na cozinha, minha cozinha, recebi uma mensagem de Aliona. Você não vai vencer. Isso é questão de tempo. Sorri. Porque ela não entendia. Eu já tinha vencido. E desta vez, não ia soltar a guarda nunca mais. A mentira para enganar a Dasha não colou. Minhas chaves, roubadas. Fora da minha casa. Ponto final. Minha mãe tentou argumentar, filha, você não entende, mas eu cortuei, entendo sim, mãe. Entendo tudo. Golpistas não têm lugar aqui. Saiam. Agora. Aliona desabou em lágrimas, suplicando para não chamar a polícia. A segurança ligou. Atendi com voz firme, Daria Pavlovna, foi alarme falso. Confundi as chaves. Cancelem o chamado. Aliona solçou aliviada, mas eu não tinha terminado. Se tentarem de novo, o boletim vai ser registrado. E dessa vez, não vou cancelar. Abracei a vovó Zina e me dirigi à porta. Ela me seguiu até a varanda. Desculpe, querida, não sabia do plano deles. Sei, vovó. Você não tem culpa. Olhei através do vidro da porta, meus pais já se digladiavam, tentando entender como tudo deu errado. Dá conta deles? A vovó Zina esboçou um sorriso irônico. Não é a primeira vez. Em uma semana, depois do gulho da vovó, finalmente fiz minha festa de nova casa. Aquele asterisco que planejei por meses. Convidei colegas, amigos da faculdade, vizinhos e, claro, a vovó Zina. Meus pais e Aliona não estavam na lista. A casa se revelou perfeita para recepções. Os convidados se encantaram com a cozinha, a sala de estar, o quintal espaçoso, a varanda. A Kátia trouxe o marido e os filhos, as crianças corriam pelo jardim enquanto os adultos brindavam com vinho na área externa. Que casa incrível, comentou Misha, do setor de vendas. Pode se orgulhar. Me orgulho, respondi. E era a verdade. Pela primeira vez desde a compra, o lugar era meu de fato. A vovó Zina ficou até tarde, ajudando a arrumar, mexendo na louça como sempre. Parabéns, Dashenka. Você merece isso. Obrigada por ter me defendido na hora. Devia ter feito antes. Eu desconfiava quando Aliona fuçava no seu celular, mas nunca imaginei que a própria família fosse capaz.
Lavamos a última louça em um silêncio cômodo. Quando ela foi embora, fiquei na sala com uma taça de vinho. Paz. Por 4 meses, nenhum contato. Nenhuma ligação, mensagem ou uma visita surpresa. As câmeras só registravam entregadores e os cachorros dos vizinhos. Cheguei a pensar que tinham desistido. Até que a Liona teve um filho. Soube pelo V-Contact, como qualquer estranho, uma foto de um bebê enrugado, com os cabelos escuros e o nariz do Igor. Legenda: Bem-vindo ao mundo, Artyomka. Mamãe e papai te adoram. Fiquei olhando a imagem por muito tempo. Um bebê bonito, todos os recém-nascidos são, mas sem nenhuma emoção além da curiosidade. Tecnicamente, meu sobrinho. Mas a Liona havia se encarregado de nos tornar estranhas. Uma semana depois, uma mensagem no VK. Quase deletei sem ler, mas a curiosidade venceu. Dasha, sei que não falamos depois de tudo, mas queria que você visse o Artyomka. Desculpe como acabou. Na época, estávamos desesperados. Sei que não é desculpa, mas meus hormônios estavam à flor da pele, e não sabíamos o que fazer. Agora moramos com os pais do Igor. Ele conseguiu trabalho como mestre de obras, estamos juntando para alugar um apartamento. Entendo se você nos odeia. Mas espero que um dia a gente se reconcilie. O Artyomka precisa conhecer a tia. Anexo: 3 fotos. O bebê dormindo, com caretas de recém-nascido, e outro olhando para a câmera com os olhos ainda sem foco. Demorei para responder. Parabéns pelo Artyomka. Ele é lindo. Fico feliz que o Igor tenha arrumado emprego e que vocês estejam se reestruturando. Mas não estou pronta para fingir que nada aconteceu. Você me traiu feio, e isso não some assim. Não os odeio, você é minha irmã, mesmo quando me irrita. Talvez um dia a gente volte a ser família, mas as coisas têm que ser diferentes. Por enquanto, vou mandar um presente para o Artyomka. Cuidem-se. Não estava preparada para deixá-los entrar de novo. Não depois de tudo. Mas quem sabe, com o tempo, se aprendessem a respeitar limites, algo pudesse melhorar. Comprei online um kit para bebê não extravagante, mas de qualidade, um cobertor, bares, uma chocalho, um girafa de pelúcia. Enviei para os pais do Igor com um cartão: Bem-vindo, Artyomka. Da tia Dasha. A Liona não respondeu, mas 2 dias depois postou uma foto do Artyomka usando o bore azul com elefantinhos que eu tinha mandado. Não me marcou, não mencionou o presente, mas reconheci a peça. Por enquanto, bastava. A vida seguiu adiante. A cada dia, a casa me conquistava mais. Plantei uma horta no quintal, dominei os eletrodomésticos de última geração, passei a receber amigos para jantares. Colegas viraram amigos de verdade, não apenas conhecidos de trabalho. Saí com alguns homens. Nada sério, mas era bom escolher sem a sombra dos dramas familiares. A vovó Zina aparecia umas 2 vezes por mês. Cozinhávamos juntas, cuidávamos da horta. Ela nunca tocava no assunto dos meus pais ou da Liona, a não ser que eu perguntasse. Por isso, meu agradecimento especial. Ela se tornou minha família de fato, a única que apoiou minhas escolhas sem tentar me moldar. 1 ano depois do nascimento do Artyomka, outra mensagem de Aliona. Curta: o Artyom deu os primeiros passos ontem. Pensei que você gostaria de saber. Vinha com um vídeo. Um bebê cambaleante dando 3 passinhos tropegos, caindo de bunda na fralda e batendo palmas. Nossa, como ele cresceu, respondi. Pouco. Mas é um começo. Uma rachadura na parede que nos separava. Não sei se um dia serei próxima da Liona outra vez. Muita coisa aconteceu. Muito foi violado. Mas talvez a gente aprenda, pelo menos, a se tratar com decência. Talvez o Artyom cresça sabendo que tem uma tia que o ama, mesmo que a relação com a mãe seja complicada. Meus pais nunca ligaram. Às vezes, nas noites quietas, nesse casa grande e vazia, a solidão dói. Mas construí a vida que queria. Rodeada de pessoas que me respeitam. Isso basta. Recuperei minha casa, mas, acima de tudo, reconquistei minha independência. A Liona e Igor tentaram me usar. Não deu certo. Meus pais escolheram o lado deles.
Eu escolhi o meu. E não me arrependo de nada.